Olá a todos, mais um Lei em Campus. Hoje é dia 21 de julho de 2022, mais um programa aqui hoje. Meu nome é Bernardo Strans, que eu estou representando a PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade de Belo Horizonte. Vou passar a palavra para meus colegas, que assim como eu também estão tendo a primeira experiência, gravando o programa. Pode ir lá, Matheus. Boa noite a todos. Eu sou o Matheus, estou representando o GED da USP. Boa noite a todos, meu nome é Guilherme, sou representante do GED VMEC, também agradecendo imensamente a oportunidade de estar finalmente estreando aqui no Lei Campus. Todos nós iniciantes aí, no programa. Hoje a gente vai abordar um tema que está em alta, extremamente importante para o direito desportivo. E para isso a gente vai receber um convidado especial, você pode até incluí-lo aí na chamada conosco, que é o Pedro Matei. Pedro é advogado e diretor jurídico, da União dos Esportes Brasileiros, além de ser o diretor da Comissão Jovem, da Academia Nacional de Direito Desportivo, a ANDD. Uma honra ter você aqui conosco, Pedro. Queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é o Pedro, qual a sua trajetória, o que te chama a atenção no direito desportivo, para a gente entrar no tema de hoje, que é a nova Lei Geral do Esporte. O que você acha, para a gente abrir espaço para as perguntas que a gente tem para começar hoje aqui. Muito bem-vindo. Maravilha. Muito obrigado pela palavra, Bernardo. Dou uma boa noite aqui para o Matheus Teixeira, membro do Grupo de Estudos de Direito Esportivo da USP, Guilherme Crescencio também, próprio Bernardo, da PUC-MG. Bom, o Pedro Matei é um jovem advogado, entusiasta do esporte, antes de ser um entusiasta do direito desportivo. O esporte sempre esteve presente na minha vida, desde criança, desde a época ali de iniciação esportiva, na natação e no judô, e depois no futsal, modalidade que eu pratiquei até os meus 17 anos, junto ao futebol de campo. Atingi o alto rendimento, dentro dessas duas modalidades, sempre estive inserido em ambiente de competição, e então decidi estudar, fui estudar Direito, e no final ali da minha graduação eu conheci o Direito Esportivo, comecei a estudar, tive a oportunidade de trabalhar em alguns eventos, alguns congressos de Direito Esportivo, e hoje é a minha linha de pesquisa, hoje é o mercado que eu atuo, e que cada vez mais eu quero estar preparado para continuar galgando novas experiências, tendo novos clientes e poder atuar, poder aplicar a Lei Geral do Esporte atual e provavelmente, muito provavelmente, essa próxima Lei Geral do Esporte que vai vir, que está em trâmite no Congresso Nacional. E dou boa noite a todos os espectadores do Lei em Campus também, é uma iniciativa muito legal do portal Lei em Campo. Eu já tive a oportunidade de assistir alguns programas de vocês, muita informação, muito conteúdo, uma descontração necessária para esse ambiente virtual. O papo é sobre direito esportivo, mas necessariamente a gente fala sobre esporte. Então é sempre muito bom acompanhar, é sempre muito proveitoso acompanhar os programas que já foram gravados aí do Lei em Campo. Então é isso, a gente te agradece pela introdução, a gente queria abordar um pouquinho sobre a nova Lei Geral do Esporte e vamos começar do começo. Eu queria saber de você o que é a nova Lei Geral do Esporte, por que ela está tão em alta e por que tanta polêmica em torno dela, atualmente. A gente teve várias manifestações dentro do esporte, principalmente no futebol. A gente queria saber de você, se discorresse um pouco, o que você acha, conta um pouco para a gente. Perfeitamente, Guilherme. Olha só, a gente tem uma Lei Geral do Esporte, que pelo seu próprio nome diz, pela própria nomenclatura, uma lei geral, ela busca regramentar, ela busca regular todos os aspectos que são possíveis, que normas de ordem pública possam vir a regular dentro de uma lei que cuida da atividade esportiva, dentro de uma lei que cuida do mercado esportivo propriamente. Nossa lei de 98, muito do conteúdo dela foi aproveitada da lei Zico, que era de 1993, e de 1998 para cá ela sofreu inúmeras alterações, ela sofreu inúmeros ajustes, novos dispositivos foram inseridos, alguns foram revogados, e assim, sempre que a gente ouve uma discussão acadêmica, uma discussão doutrinária a respeito da nossa atual lei Pelé, na nossa atual Lei Geral do Esporte, a gente sempre ouve aquele comentário, poxa, a nossa lei
tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser muito boa, mas ela é uma colcha de retalhos. Então, acho que todas essas alterações fizeram com que o legislador percebesse que já era hora, que já era momento, né, de pensar num novo tipo de regulamentação da atividade esportiva no nosso país e também da indústria do esporte, não é? Em 2015, foi formada uma comissão especial de juristas no Senado Federal, onde ali começaram a pensar, né, uma possível nova lei geral de esporte que viesse a revogar, né, a lei Pelé, nossa lei 9615 de 1998. E a partir daí tiveram muitas audiências públicas, eu me recordo bem, eu sou natural de Brasília, nascido e criado, eu estou em São Paulo nesse momento, mas eu moro em Brasília, e eu me lembro que quando essas audiências públicas começaram a acontecer, eu fiz questão de estar lá no Senado, né, na Comissão de Esporte do Senado, é uma comissão mista, salvo engano, a Comissão de Esporte é própria da Câmara dos Deputados, e eu acompanhei muitas dessas discussões em loco, né, o que estava sendo discutido, as pessoas que estavam participando da discussão. As pessoas estavam participando das discussões, exímios advogados, grandes especialistas em direito esportivo, e que contribuíram, né, com muitas ideias, com sugestões de alteração da lei, com muito conhecimento sobre a jurisprudência, tanto a jurisprudência trabalhista, principalmente a jurisprudência trabalhista, mas também a jurisprudência da própria justiça desportiva, dos próprios tribunais arbitrais. Naquela época, salvo engano, a CNRD da CBF ainda não existia, então eles ainda não tinham muito conteúdo a respeito disso. E de 2015 para cá foi feito esse trabalho. Se eu não me engano, em 2017 foi oferecido um relatório dessa comissão especial de juristas, né, para a reforma da Lei Geral do Esporte. E no ano de 2019 foi oferecido um projeto de lei. Agora eu estou em dúvida, eu confesso a vocês, se o relatório foi oferecido em 2017 e o projeto de lei 19, ou se o projeto de lei também foi oferecido em 2017. Mas, enfim, o que nos importa agora para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo estamos diante da tramitação, né, da nova Lei Geral do Esporte e que, se for aprovada como se encontra hoje, texto que foi votado há 2 semanas atrás no plenário da Câmara dos Deputados, agora segue para a Casa Iniciadora, né, o Senado Federal, seguindo aí o rito do próprio processo legislativo. Então, todas as alterações que aconteceram na Câmara vão ser analisadas pelo Senado e depois voltam ali para a Câmara dos Deputados antes da sanção ou veto do presidente da República. Enfim, como a gente sabe, uma lei geral, ela deve regular todos os aspectos que hoje já foram identificados pelo legislador, pela doutrina do direito desportivo, tudo aquilo que é necessário para que o país, né, para que o Brasil tenha um bom funcionamento do esporte de uma maneira orgânica, de uma maneira natural, de uma maneira equilibrada, aonde a atividade esportiva seja valorizada, tenha fomento, cresça, todas as modalidades sejam abarcadas, sejam contempladas pelos dispositivos dessa norma jurídica, que está para vir a ser publicada. E, na minha opinião, da leitura do texto que eu fiz, a gente percebe que essa norma ela busca corrigir algumas imperfeições da atual Lei Pelé, que são de fato latentes, né? Que são de fato muito, muito claras, muito representativas. E eu percebi também que essa lei, esse projeto de lei, aliás, ele busca consolidar, né, as leis esparsas de ordem esportiva, que já foram publicadas e pertencem ao nosso ordenamento jurídico, e ele revoga algumas delas e traz para o texto desse projeto de lei o teor dessas normas, com algumas pequenas modificações, mas basicamente ele revoga aquelas normas que já existem, publicadas como leis próprias, leis ordinárias, e traz para o seu texto, né, para o texto dessa Lei Geral de Esporte, todo o seu conteúdo. Então, se eu pudesse dizer assim o que é essa nova lei, eu confesso a vocês que eu acredito que seja uma consolidação de várias normas que são aplicadas no mercado do esporte, né, na nossa área do direito esportivo, e agora estão unificadas num texto único que acredito que vai vir a ser aprovado. O que é interessante destacar também, pessoal, é que dos 96 artigos da atual Lei Pelé, a nova Lei Geral de Esporte, ao que tudo indica, ela vai passar a ter 224 artigos. Então, percebam um aumento de conteúdo dela, justamente por esse fator, né, de revogar leis esparsas e trazer o conteúdo dessas leis revogadas para o seu próprio texto. Algumas leis que serão revogadas são a Lei de Incentivo ao Esporte,
a própria lei que institui o Bolsa Atleta, o Estatuto do Torcedor e a própria Lei Pelé, né? Todas essas serão vogadas e a Lei Geral do Esporte, que vigerá, produzirá efeitos no nosso ordenamento jurídico, na nossa realidade, no próprio mercado do esporte, será essa Lei Geral do Esporte. Percebi também que essa lei traz um aspecto tributário muito forte, ela tem também uma regulação ali de grandes eventos, ela dá muita clareza para a responsabilidade dos maus gestores, né, do que pode vir a acontecer com a gestão temerária das organizações esportivas, sejam confederações, federações ou clubes. Traz também ali algumas exposições a respeito de clube-empresa, preconceito no esporte, combate à violência, programa de antidopagem. Então, aquilo que há de moderno, né, aquilo que há de necessário, não apenas moderno, no mercado, principalmente doutrinário, eu acredito que essa lei carrega consigo e acredito que algumas imperfeições devem ser corrigidas no Senado, né, alguns pontos específicos que eu acredito que traz um certo desequilíbrio, mas, independente disso, vindo a ser aprovada, a gente terá uma nova lei e uma excelente norma jurídica para aplicar e vamos produzir aí, com certeza, novas jurisprudências sob a égide dessa nova lei. Perfeito, Pedro. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus, para ele discorrer mais uma dúvida dele. Certo. Pedro, diante de vários casos que a gente tem de preconceito no esporte, racismo, homofobia, xenofobismo, quais são as principais medidas que a nova Lei Geral do Esporte tem em relação a esse combate ao preconceito? Excelente pergunta, e essa nova Lei Geral do Esporte, ela traz num capítulo próprio, né, dentro do seu texto, um capítulo que trata da promoção da cultura e da paz no esporte. Existe ali um dispositivo dentro desse capítulo, né, na primeira seção, que faz referência ao próprio combate, né, ao próprio combate dessas formas de preconceito, de todas as formas de preconceito que a gente já presenciou, né, dentro do esporte no dia a dia, dentro dos grandes eventos, enfim, seja esse esporte praticado num estádio de futebol, numa quadra, numa arena de futsal, numa quadra de vôlei, num ambiente de tatame, enfim. Ela traz ali algumas exposições, né, a respeito não apenas da promoção da cultura pela paz no esporte, mas também de um plano nacional pela cultura de paz no esporte, né? E é muito interessante porque eles dão o poder para a administração pública federal direcionar as suas atividades na promoção e na manutenção, né, da paz nas atividades esportivas por meio desse Plano Nacional da Cultura e de Paz no Esporte. E ele traz algumas diretrizes, né, e uma das diretrizes trata exatamente da questão do preconceito, né? Isso está no artigo 181, para aqueles interessados, vale a pena pesquisar. Tem uma seção própria também que institui uma autoridade nacional para prevenção e combate à violência e discriminação no esporte. E ela vai ser criada no âmbito de um órgão, né, do Poder Executivo responsável pela área do esporte. Hoje é uma secretaria nacional dentro do Ministério da Cidadania. Em outros tempos, nós tínhamos ali um ministério, né, a pasta do esporte era tratada com caráter ministerial. Espero e acredito que no próximo governo, independente de quem assumirá a presidência da República, a chefia do Poder Executivo, nós teremos novamente o esporte sendo tratado com um caráter ministerial. E eles chamam, né, de Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e Discriminação no Esporte. Vale a pena destacar um dos dispositivos, porque haverão sanções, né, para aqueles que pratiquem aí preconceito dentro do ambiente esportivo, para aqueles que sejam flagrados, né, cometendo esse tipo de ilícito, esse tipo de prática discriminatória que fere a honra, né, fere a moral, fere ali um direito de personalidade da pessoa de ser quem ela de fato é, de quem ela acredita que ela é e aquilo que ela quer ser. Então, o ambiente esportivo deve ser um ambiente inclusivo, né? Não um ambiente exclusivo, um ambiente que permita estar ali aquelas pessoas que gostam do esporte, que consomem esporte,
independente do seu credo, da sua religião, da sua opção sexual, da sua crença religiosa, enfim. E é muito interessante observar que haverá uma pena, né, para as infrações praticadas quanto à discriminação e o preconceito dentro do esporte. E eu destaco aqui para vocês. A torcida organizada que, em evento esportivo, promover tumulto, praticar ou incitar a violência, praticar condutas discriminatórias, racistas, xenófobas, homofóbicas ou transfóbicas, ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas será impedida, assim como seus associados ou membros, de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 5 anos. Né? Então você vê que aqui ela traz uma sanção rígida para todos aqueles que incidirem nesse tipo, né, de ilícito, que faz muito mal para o ambiente, para o universo, para o ecossistema da prática e do consumo esportivo no nosso país. É interessante observar também, pessoal, que será instituído, por meio dessa nova lei geral, uma ouvidoria nacional para prevenção e combate à violência e à discriminação no esporte. Tem um dispositivo também que diz que trata dessa questão, que diz que será competência do Conselho Nacional do Esporte manter essa ouvidoria nacional, né, para prevenção desses tipos de tipos ilícitos, né, principalmente no que diz respeito à violência e à discriminação. Então, o que a lei traz nesse sentido, que eu poderia destacar para vocês, basicamente é isso. Perfeito, Pedro. Queria aproveitar a oportunidade, né, que a nova lei geral está entrando em vigor aí. Eu queria saber de você quais são as vantagens presentes nesse texto, né, que está para ser aprovado, que vai prever o fim, né, do CBDJ, Código Brasileiro da Justiça Desportiva, no que diz respeito à autonomia que as entidades do esporte elas vão passar a ganhar, administrando e normatizando a sua própria justiça esportiva. Não sei se eu fui claro, mas eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Não, você foi claro sim, absolutamente. Essa Lei Geral do Esporte, ela traz essa previsão, né? Ela vai... O Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que hoje é uma resolução do Conselho Nacional do Esporte, ele vai deixar de ser aplicado, né? Mas ela estabelece aí um prazo razoável para que essa norma jurídica continue sendo aplicada em todos os tribunais de justiça esportiva que existem, né, no nosso país, nas 27 unidades da nossa federação. Então, acho adequado, a gente tem aí 1 ano, né, de aplicação do CBJD atual, e que todas as entidades de administração do desporto que têm obrigação legal de instituir um tribunal de justiça esportiva e que vão poder, né, criar ali as normas para regrar, para tratar da disciplina, tratar do regramento da competição que essas entidades organizam. 1 ano, eu acredito que seja um prazo razoável para que todo mundo no nosso país, para todos os interessados nessa matéria, todos aqueles que têm obrigação legal, né, de cuidar da justiça esportiva, possam pensar a melhor forma, né, de criar ali um código, de criar ali uma norma administrativa para aplicar internamente dentro das suas entidades. É interessante observar que a própria lei geral, ela traz, né, que as entidades, as organizações esportivas, independente de qual for a natureza, né, que elas se organizem, na sua natureza jurídica ou forma de estruturação, mesmo aquelas que são integrantes do Sistema Nacional do Esporto, elas têm autonomia, né, para normatizar internamente, realizar ali a autorregulação, autogoverno, autoadministração, como queiram chamar, inclusive naquilo que se refere ao regramento próprio da prática e das competições, né? Então, as entidades nacionais do esporte que tiverem o dever de criar esses códigos, eles vão poder aí criar, né, os seus próprios códigos de justiça desportiva e formar os respectivos tribunais, por modalidade ou reunidos a critério da própria organização, né, que regula aquela modalidade esportiva em âmbito nacional. E eu destaco aqui um princípio que para mim é muito caro para o esporte. Eu que hoje trabalho no mercado pela área jurídica e que fui atleta, que sempre tive inserido, né, em ambientes de competição, de alto rendimento, competição escolar, competição de lazer, enfim. O princípio da especificidade.
eu atuei como procurador de justiça esportiva de um tribunal no Distrito Federal, um tribunal unificado, vou até falar sobre isso daqui a pouquinho, e eu sentia que, pelo tribunal que eu atuava, atender diversas modalidades, diversas federações no âmbito do Distrito Federal, de diferentes modalidades esportivas, nem sempre o CBJD me dava, não digo segurança, mas me dava clareza, me dava certeza para aplicar uma determinada norma da maneira que ela se encontrava redigida ali no texto do próprio CBJD. Então, como eu já pude atuar em diferentes tribunais de justiça esportiva, enquanto procurador, oferecer denúncias, né, para responsabilizar aquelas pessoas que tinham infringido essa norma, eu senti um pouco de dificuldade, muitas das vezes eu precisava utilizar bastante da minha interpretação para poder adequar a disposição do CBJD à necessidade e à especificidade daquela modalidade esportiva. É diferente você aplicar, né, um dispositivo do CBJD para o futsal e para o judô. O mesmo dispositivo não vai se aplicar da mesma maneira para essas diferentes modalidades esportivas. Então, eu acredito que, por uma questão de autonomia, as organizações esportivas elas vão poder tratar a especificidade da matéria, a especificidade da modalidade, porque eles controlam, eles organizam, eles regulam da maneira adequada, da maneira que aquilo que eles sabem que precisa ser regrado. O legislador, né, o próprio Conselho Nacional de Esporte, que foi o responsável por criar o CBJD, não necessariamente ele consegue colocar numa norma a especificidade de todas as matérias para que o julgamento da justiça esportiva seja equilibrado, seja equânime, seja isonômico e que represente e que traga ali uma solução, traga ali uma resposta para a comunidade daquela modalidade esportiva adequada. Então, esse princípio da especificidade, eu acho que ele vai ser muito importante para esses novos regramentos. E eu destaco aqui uma ideia que, bom, eu vislumbro, né, não tenho certeza, mas eu acho que vai ser uma boa oportunidade também para os advogados esportivos. Por quê? Essas entidades, especialmente as de administração, para criar essas normas próprias do seio da sua entidade, né, utilizando aí a sua própria autonomia, eles vão precisar de assessoria jurídica. Eles vão precisar de pessoas que entendam da matéria, pessoas que já estudaram, pessoas que já aplicaram. Então, eu vejo que com essa nova regra, né, com essa nova disposição na Lei Geral do Esporte, das entidades de administração do desporto criarem seus próprios códigos de justiça esportiva, o mercado do direito desportivo se abre para os advogados que estão preparados, que entendem dessa matéria, que têm domínio, né, que já aplicaram muitas vezes essa norma jurídica. Então, tenho absoluta certeza que para nós advogados será muito bom, porque teremos aí a chance de auxiliar, né, essas ENADs aí na criação desses novos códigos, claro, levando em consideração a especificidade, a necessidade e aquilo que essas entidades julgam necessário. Eu destaco aqui uma disposição interessante também que a seção da Justiça Esportiva traz no texto da Lei Geral do Esporte, que é a criação de tribunais de justiça esportiva que atendam diferentes modalidades e não sirvam apenas para uma matéria. Na nossa Lei Geral do Esporte não existe nenhuma previsão nesse sentido, mas também não existe nenhuma proibição. Por consequência do raciocínio jurídico, do raciocínio lógico jurídico, isso é permitido. Tanto até que eu fiz parte de um Tribunal de Justiça Esportiva unificado no âmbito do DF, como eu falei aqui para vocês, e ali a gente chegou a atender diferentes entidades, né, diferentes federações, chegamos a 11 federações de diferentes modalidades. Então, é muito importante, especialmente no mercado de Brasília, onde a gente não tem um cenário esportivo forte, um cenário esportivo muito bem estruturado, um tribunal, uma entidade, um TJD, ele fazia ali esse atendimento às necessidades dessas diferentes federações. E, bom, eu acho que isso é salutar, isso já existe no Brasil. Eu ajudei a fundar também um Tribunal de Justiça Esportiva no Espírito Santo, no ano de 2020, ele já está em funcionamento. Hoje eu não faço parte desse tribunal, mas eu participei ativamente ali das discussões a respeito do que poderia ser feito, do que seria bom, né, para o próprio esporte do Espírito Santo poder trabalhar e ter ao seu serviço ali um tribunal com pessoas competentes, preparadas, interessadas, capazes de julgar as questões que viessem a surgir a partir das competições,
da indisciplina dos atletas e questões de regulamento também. Um outro ponto que eu destaco, pessoal, é que... Deixa eu só acessar aqui na lei, só um minutinho. Nas instâncias da justiça esportiva, não serão puníveis quaisquer manifestações por palavras, gestos ou outra forma de expressão, salvo quando também configurarem, em tese, ilícito definido na lei civil, na lei penal, e importarem violação das regras inerentes à prática da modalidade esportiva, desrespeito à arbitragem ou às autoridades esportivas, ou ainda perturbação ao normal desenvolvimento da partida, prova ou equivalente. Eu acredito que esse dispositivo ele trate muito da questão dos atletas, né, que saem ali das partidas com a cabeça quente e façam ali uma crítica a algum cartola, algum dirigente do clube, algum dirigente de uma federação, ou até uma figura política, como nós já vimos aí alguns casos, né, no passado, alguns casos bem representativos que tiveram muita atenção durante seu julgamento na justiça esportiva do nosso país, que acredito que sejam paradigmas, né, sejam aí decisões, jurisprudências próprias da justiça esportiva que representem muito para essa questão da liberdade de expressão. Então, percebendo isso, o legislador entendeu que seria importante trazer para o texto da Lei Geral do Desporto essa questão da liberdade de expressão, especialmente durante as competições, e se isso deve ou não, se virar vir a ser julgado na justiça desportiva ou não, casos ligados à própria liberdade de expressão. Então, a respeito da justiça esportiva, eu acredito que essas são considerações importantes, né, que deveriam ser feitas, e espero ter respondido aí à altura da expectativa essa resposta, Guilherme. Perfeito, Pedro. Eu te agradeço. Antes de passar para o Guilherme fazer a próxima pergunta, aproveitar dentro desse tema, eu só queria saber um pouquinho se você já teve uma experiência com um órgão, como, por exemplo, o STJD, o Supremo Tribunal, e se tem algo a acrescentar no que essa lei afeta uma entidade desse tamanho. Olha, eu nunca litiguei, né, perante o STJD, nenhum STJD ligado a nenhuma entidade nacional de administração do desporto. Eu atuei como procurador, né, nesse Tribunal de Justiça Desportiva que eu comentei para vocês, unificado lá no DF. Já fui defensor também, né? Já tive a oportunidade de fazer defesas aí de clubes, né, de futebol no âmbito do Distrito Federal também. O que essa Lei Geral do Esporte, nessa seção específica que trata da questão da justiça esportiva, o que vai afetar o STJD, eu confesso a vocês que eu não tenho muita clareza, mas certamente, internamente, eles vão ter que ajustar ali algumas portarias, algumas possíveis resoluções para se adequar, né, para se adequar a essa nova norma. E vale destacar também que a própria Lei Geral do Esporte, ela diz que se os tribunais que hoje já estão constituídos, que já tem ali o seu corpo julgador, já tem o seu corpo de procuradoria formado e funciona bem, eles podem manter esse corpo, né? Quem já está trabalhando na justiça esportiva não vai precisar sair do seu cargo, né, instituído, a depender de quando essa lei vai vir a ser aprovada, porque tem ali o vencimento dos mandatos, né, de 4 anos e tal. Então, eles podem continuar onde eles estão, eles podem continuar exercendo ali a sua atividade, né, que é uma atividade que tem extrema relevância social, né, que ajuda a comunidade esportiva, melhora o ambiente da prática esportiva, da lisura das competições. E o STJD, o que ele vai ter que lidar é com a nova norma que vai vir a surgir. Se a CBF quiser criar um código de justiça esportiva próprio, e acredito que virá a fazê-lo, o STJD do futebol vai ter que se adequar àquela norma, né? Acredito que até na edição da norma haverá comunicação entre a CBF, entre os auditores, procuradores, presidentes, vice-presidentes, enfim. O debate, a discussão a respeito do que vai ser regrado, do que vai ser regulamentado, é muito importante. Isso vai acontecer no vôlei, vai acontecer no desporto aquático, vai acontecer no hipismo, vai acontecer no esporte nacional, em todas as modalidades praticadas aqui no nosso país. Isso que eu acho que vale a pena comentar a respeito dessa sua pergunta, Bernardo. Perfeito.
Eu vou passar a palavra para o Guilherme para ele tirar uma dúvida com você agora. Show. Eu ia aproveitar teu gancho da última fala das modalidades a respeito da Lei Geral do Esporte. E para fazer a próxima pergunta, que, como tu sabe, a Lei Pelé priorizava a prática do futebol masculino e profissional, em detrimento de outros esportes. Aí, com a aprovação do texto da nova Lei Geral do Esporte, o que mudaria em relação à vigência da nova lei? Se o futebol continuaria sendo priorizado em detrimento de outros esportes, ou se não, se mudasse, quais seriam os esportes a serem mais beneficiados com a vigência da lei? Vamos lá. Essa pergunta, primeiro que ela não é uma pergunta simples, e segundo que a resposta ela é complexa. A gente percebe na leitura da Lei Geral do Esporte, né, da nossa atual Lei Pelé, que muitos dos dispositivos foram pensados para regular o futebol. Sim. Isso, na minha visão, está muito claro. E é importante observar também que hoje no nosso país, né, nós somos um país aí de 500 e tantos anos, um país relativamente novo, perto de tantos outros que existem. O futebol, que é uma modalidade criada na Inglaterra, né, que é praticada no Brasil há um pouco mais de 100 anos, é o esporte mais representativo da cultura popular brasileira. É o esporte que tem a maior adesão popular, é o esporte que movimenta mais cifras, né, que movimenta mais financeiramente esse mercado, é o futebol, né, o mercado do esporte no nosso país. A própria adesão popular, o próprio consumo dentro do esporte é muito focado no futebol pela nossa população, na sua grande maioria. Isso é o que eu percebo. Dito isso, acredito que a legislação foi pensada no futebol por conta disso, porque é a modalidade no nosso país que tem maior apelo popular. Mas uma lei geral do esporte que prioriza, né, uma modalidade em detrimento de todas as outras que são praticadas no nosso país, ela acaba se tornando uma norma exclusiva. E uma norma exclusiva, não, na minha opinião, ela não representa uma lei geral. Essa lei, ela busca corrigir algumas imperfeições, né, especialmente no que trata do profissionalismo do esporte. Atualmente, para a Lei Pelé, o atleta profissional é aquele que possui a carteira assinada, que possui um contrato de trabalho vigente, registrado na entidade de administração que organiza o campeonato pelo qual ele vai participar durante toda a jornada, durante todo o ano, né? E essa lei ela busca corrigir essa imperfeição, né? Primeiro, da atividade profissional do atleta, e segundo, daquilo que é considerado esporte profissional. Quando eu falo para pessoas que conhecem o esporte, são amantes ou trabalham no mercado, que atualmente só são considerados profissionais os atletas de futebol, porque existe uma previsão específica na Lei Pelé, que dá a obrigação de registro do contrato de trabalho na federação para o atleta de futebol. Então, todos os atletas de futebol têm que ter um contrato de trabalho para terem vínculo esportivo, para terem condição de jogo, para terem o direito federativo. E todas as outras modalidades não. Eles não precisam ter a carteira assinada, eles não vão ter ali as garantias sociais, previdenciárias que a assinatura de uma carteira de trabalho produz, né, um efeito que a assinatura de uma carteira de trabalho produz, e são normalmente contratados como pessoas jurídicas, né, como uma empresa, enfim. Hoje, né, essa Lei Geral do Esporte ela muda essa condição de profissionalismo, de atleta profissional e de esporte profissional. Ele equipara o esporte profissional ao esporte de alto rendimento. E quantas modalidades são praticadas em alto rendimento no nosso país? Inúmeras. Se a gente for pensar nas Olímpicas, nós chegamos à conclusão que todas elas são atividades de alto rendimento e, na minha visão, portanto, profissionais. Independente se o atleta dessas modalidades tem um contrato de trabalho assinado e a sua carteira de trabalho também. Então, ela corrige essa distorção conceitual, essa distorção literal, que produz efeitos que, na minha opinião, são muito nocivos, né? Especialmente para a classe trabalhadora dos atletas, e que não resolve o problema da dívida trabalhista dos clubes. Então, acredito que, com essa nova Lei Geral do Esporte, nós teremos aí uma atualização nas relações sociais entre atletas e clubes, nós teremos aí uma valorização dos atletas de alto rendimento, que se dedicam exclusivamente à prática
do esporte para, nas competições, ter resultado, ter performance, ter medalha, ter mais dinheiro de premiação, ter mais recurso, ter mais qualidade de vida pela prática única, exclusiva e profissional do alto rendimento esportivo no nosso país. Faço uma pergunta para você, Guilherme. Respondi a sua pergunta? Tem algo que eu possa melhorar? Tem alguma informação que você buscava extrair que eu não coloquei aqui na minha resposta? Não, tá bem respondida, tal, até porque foi uma pergunta bem aberta. Bem aberta a meu respeito e que só vai poder ser respondida concretamente com a vigência da lei. E com os efeitos sociais que isso vai provocar. Perfeito. Vocês me permitem fazer uma última observação? Existe, além da Lei Geral do Esporte, em trâmite no Congresso, existe uma outra norma que tem uma abrangência nacional, uma lei federal, portanto, que é o Plano Nacional do Desporto. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar nele. Essa norma, a casa iniciadora foi a Câmara dos Deputados. Ela foi votada em plenário 2 semanas antes da Lei Geral do Esporte ser votada no plenário da Câmara e seguiu para o Senado. Então, esses 2 projetos de lei hoje se encontram no Senado Federal. E a Lei Geral do Esporte, quando chegou na Câmara, vindo do Senado, não estava se comunicando com o Plano Nacional do Esporte. Se a gente olhar na nossa Lei Pelé atual e vigente, a gente percebe que em vários dispositivos existem ali previsões que, para que o dispositivo da Lei Pelé seja cumprido, ele teria que observar o Plano Nacional do Esporte. Só que esse Plano Nacional do Esporte nunca surgiu. Nunca houve essa política pública por parte do Estado. E agora isso está acontecendo. Agora existe um plano nacional que eu percebo que, apesar de ter ali uma parte idealitária, conceitual, principiológica, é um plano executivo. É um plano que abrange todas as manifestações esportivas, educacional, de formação, de alto rendimento, de lazer e saúde. Então é interessante observar o trâmite da Lei Geral do Esporte e acompanhar também o que está acontecendo no Plano Nacional do Desporto. Porque o Plano Nacional do Esporte é uma política pública, na minha visão, efetiva, que vai trazer aí melhores condições de atividade física e de prática esportiva no nosso país, em todas as manifestações, todos os tipos de manifestação, seja de alto rendimento, seja de lazer, seja de formação, ou seja no âmbito do desporto educacional. Então fica aqui uma sugestão também, complementando aí a minha resposta a respeito do profissionalismo e da equiparação do alto rendimento ao profissionalismo pela nova Lei Geral do Esporte. Obrigado, Pedro. Minha última... Eu ia fazer uma pergunta completamente diferente agora, que tem a ver com a tua primeira fala introdutória, que seriam quais os mecanismos de combate à corrupção implementados pelo texto da nova Lei Geral do Esporte. Olha, o texto da nova Lei Geral do Esporte, ela traz alguns dispositivos a respeito do crime de corrupção, né, no esporte no nosso país. Eu destaco aqui o artigo 10º dessa lei, deixa eu só acessar ele rapidamente, eu estou com o texto aqui aberto. Ele traz uma previsão muito interessante que trata, né, dessa questão da corrupção no esporte. Diz que o planejamento, a formulação, a implementação e a avaliação das políticas públicas, programas e ações para o esporte, nas diferentes esferas governamentais, realizam-se por meio de um sistema descentralizado, democrático, participativo, denominado Sistema Nacional do Esporte. O Sistema Nacional do Esporte já existe, né, na nossa atual Lei Pelé, só que ele tem uma concepção um pouco diferente. Ele tem ali uma concepção de que as principais entidades esportivas do nosso país, né, que representam a prática esportiva de alto rendimento, compõem o Sistema Nacional do Desporto. Aqui, ele já traz uma previsão um pouco diferente. E uma das funções do Sistema Nacional é adotar as medidas necessárias para erradicar e reduzir as manifestações antiesportivas como a violência, a corrupção, o racismo, a xenofobia, a homofobia, o sexismo, o uso de substâncias ilegais e métodos tipificáveis como dopagem e qualquer outra forma de discriminação. E mais adiante no texto, pessoal, a nova Lei Geral do Esporte
por meio do nosso legislador ordinário, ela traz uma previsão que vale a pena citar, que eles definem um tipo penal. Então perceba que essa lei geral, ela traz também um conteúdo de direito penal para a nossa norma. Ela define como tipo penal crime de corrupção privada no esporte, que diz o seguinte: exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida como representante de organização esportiva privada para favorecer a si ou a outrem, ou a terceiros, direta e indiretamente, ou aceitar promessas de vantagem indevida a fim de realizar ou omitir ato inerente às suas atribuições. E aquele ditado, né? Uma norma que não traz sanção, uma regra jurídica que não traz sanção é mera sugestão. Mas aqui eu acredito que o legislador acertou, porque ele traz uma pena, né? Aquelas pessoas que forem flagradas, que tiverem ali indícios de autoria e materialidade do crime de corrupção e que venham a ser condenadas, elas sofrerão uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Ou seja, uma pena restritiva de liberdade. Essas pessoas são encarceradas, claro, levando em consideração o teor do artigo 59 do Código Penal, que estabelece ali os elementos e as diretrizes para a dosimetria de uma pena. Mas, a princípio, eles terão aqui que cumprir pena de 2 a 4 anos e multa. Então, aqueles que cometerem corrupção no esporte terão o direito à sua liberdade de vir, né? Terão ali a restrição da sua liberdade, né? Então, eu acredito que seja uma sanção justa e adequada para aqueles que cometem uma pena de corrupção no esporte. Obrigado, Pedro. Passar a bola para o Bernardo. Então, Pedro, ficou um tema que a gente tinha que abordar aqui, que é a questão da liberdade de expressão. Eu deixo a palavra para o Matheus. Tudo bem, Pedro? Então, você já comentou um pouco também sobre liberdade de expressão, né, na sua segunda fala, terceira fala, e essa pergunta, mais ou menos, sobre a liberdade de expressão foi feita por causa do caso também da Carol Solberg, que ganhou grande repercussão, que ela criticou o presidente da República. Então, seria basicamente sobre as medidas que essa nova lei trata sobre o direito sobre a liberdade de expressão, como que ela protege, impedindo, por exemplo, que os regulamentos de uma competição tire um atleta, por exemplo, desclassifique um atleta por causa de algo que ele disse fora das quadras, por exemplo. Essa questão da liberdade de expressão no esporte, ela é uma questão complexa, porque a gente vai ter que tratar aí do conflito de normas, conflito de fontes também. Por quê? Liberdade de expressão, ela é natural a todos nós, né? Por meio lá de um inciso do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, eu defendo a liberdade de expressão, eu acredito que aqueles que queiram se expressar, aqueles que queiram dar a sua opinião a respeito daquilo que não te agrada ou que te agrada, enfim, independente da causa, independente do motivo, ele deve ter o direito ao exercício, né, dessa liberdade fundamental. Só que a gente tem que entender que o esporte, por ser uma atividade essencialmente privada, aquelas pessoas que fazem parte do sistema do esporte, aquelas pessoas que compõem os campeonatos, sejam eles atletas, dirigentes, membros da justiça esportiva, torcedores, eles precisam respeitar o regulamento próprio, o regulamento privado, aquilo que foi aceito, aquilo que foi, digamos assim, aquilo que foi corroborado, aquilo que foi confirmado pelos atores do esporte. Então, quando você está numa competição, e o caso da Carol Solberg é muito representativo, para mim é um caso paradigma, e ela faz uma crítica ao presidente da República e acaba sendo acionada na própria justiça esportiva, e foi também um julgamento emblemático, um julgamento que utilizou fontes de diversos ramos do direito para poder decidir, né? Eu confesso que, pela minha resposta anterior, a liberdade de expressão ela vai continuar sendo julgada, né, nos tribunais de justiça esportiva, mas é preciso que haja uma parcimônia, é preciso que antes de oferecer uma denúncia, você leve em consideração, né, você coloque em confronto, você faça ali um cotejo analítico da liberdade de expressão do competidor, do atleta, enfim, do dirigente,
e da pessoa que está sofrendo algum tipo de violação, algum tipo de dano, seja a esfera moral, seja a imagem, enfim, tudo aquilo que envolve a honra, né? Para que haja aí uma pena efetiva quando a gente trata da liberdade de expressão. Eu sinceramente não vejo o que essa norma traz de efetivo para regrar, para regular e para definir qual será a conduta das pessoas que estão dentro do ambiente esportivo quando utilizam a sua liberdade de expressão e acabam ferindo o direito de alguma outra pessoa. Vejo que os tribunais esportivos estarão, né, serão competentes para julgar essa matéria, como eu disse, levando em consideração as liberdades fundamentais, os direitos e as garantias de todos aqueles que compõem, né, o universo esportivo. Perfeito, Pedro. No mais é isso, eu acho que você foi muito certeiro, né, nos temas das perguntas. A gente agradece pela oportunidade de estar conversando com você. Eu passo a palavra para meus colegas, se eles têm mais algo a acrescentar, mais alguma dúvida. Da minha parte, mais nada. Tranquilo? Queria só agradecer a primeira oportunidade de estar participando ali em campo, apresentando o JED-BMEC. Oportunidade de estar aqui com vocês também. Eu também achei uma experiência muito gratificante, né, de estar podendo representar o grupo de estudo da PUC Minas, na Praça da Liberdade. Experiência bem enriquecedora, viu, Pedro? É um tema que está em alta, e acho que para a gente aí como, né, futuros operadores do direito, que tem interesse nesse tema, esporte é uma coisa tão relevante no nosso país, então acho que nada mais justo do que se antenar nas mudanças, né, referentes à legislação dentro do esporte. Eu acho que tem muita coisa para acontecer, nós estamos em ano de Copa do Mundo, eleição ao mesmo tempo, então, né, entrando um pouco dentro da questão da liberdade de expressão, isso é de extrema relevância, né, atletas ganham cada vez mais relevância, né, no que diz respeito à rede social, notoriedade, então o esporte é sempre uma ferramenta para eles se manifestarem, e agora com uma nova lei entrando em vigor, a gente vê que a figura do atleta como um ser humano mesmo, a gente nunca, talvez, vendo jogadores de futebol protestando antes da partida começar, né, tanto nos movimentos, né, referentes a racismo antes da pandemia e agora na luta por um direito, a gente vê que a questão da opinião sendo colocada dentro de campo ou dentro de uma quadra, em qualquer esporte. Então isso é muito interessante. A gente te agradece pelo papo e pelo privilégio de estar conversando com você, tá bom? Matheus, quer falar alguma coisa? Não tenho mais nada a acrescentar, só agradecer mesmo a oportunidade por poder participar do Lei em Campos e poder representar também o JED USP. Muito obrigado. Pessoal, para finalizar então aqui, da minha parte, quem agradece sou eu pela oportunidade. É também a primeira vez que eu estou participando do Lei em Campos, então para mim é uma alegria muito grande, é uma honra, estou me sentindo muito, muito feliz, muito satisfeito, porque a gente se debruça sobre o direito esportivo, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente busca saber, a gente quer ter clareza sobre como é que a indústria do esporte é regulada, é regramentada no nosso país, para que a gente possa, pela nossa atividade profissional, se inserir nesse mercado. E não existe maneira diferente, especialmente para vocês que estão na universidade, que não seja o estudo, né? Vocês não vão deixar de estudar as outras matérias para se dedicar exclusivamente ao direito esportivo. Mas não deixem de estudar, não deixem de participar de congressos, não deixem de comprar doutrinas, não deixem de se atualizar, porque a nossa atividade é intelectual e a nossa função é saber. A nossa função é dar segurança por meio da informação aos nossos clientes e nas atividades acadêmicas, aqueles que se propõem a ler aquilo que a gente escreve ou até participar, né, das palestras, dos eventos que a gente faz, que a gente tem a oportunidade de participar. Então, fico muito feliz de ver 3 caras jovens que serão futuros advogados, operadores do direito, numa iniciativa como Lei em Campos, que fazem parte do grupo de estudo, que já se debruçam sobre o assunto. Ninguém é obrigado a saber de tudo, mas a gente tem que saber o máximo possível. Então,
além de um agradecimento, eu dou os parabéns para vocês três que nessa noite me ofereceram essas perguntas que são tão importantes sobre a nossa nova Lei Geral de Esporte, né? A gente está pegado com a Lei Pelé, é tanto tempo lendo, estudando, aplicando, pedindo, né, para os juízes aplicarem a norma, que quando a gente se depara com uma nova lei, a gente dá aquela estranhada, dá aquela, enfim, aquela rateada, mas acredito que essa norma, quando vier a ser publicada, corrigida algumas pequenas imperfeições, tem tudo para tornar a nossa atividade jurídica ainda melhor e dar segurança para o mercado e para a indústria do esporte poder se desenvolver no máximo da sua potência. Gente, muito obrigado mais uma vez. Desejo boa noite a vocês que estão aqui comigo e todos aqueles que nos acompanharam também pelo YouTube e o canal do Lei em Campos. Grande abraço, boa noite. Grande abraço, boa noite. Obrigado, eu que agradeço, Matheus. Até a próxima. Agradeço, boa noite. Boa noite.